Amigos e amigas da Canção Nova, uma alegria estarmos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. Quero saudar vocês que estão aqui presentes no Estúdio Santa Clara e você também que está em casa. Eu convido todos vocês para nós rezarmos um instante, para pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, a unção do Espírito Santo para que a gente possa fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós nos recomendamos a vós, Senhor, nos recomendamos à Virgem Maria, a São José, aos santos anjos e também a Santa Isabel da Hungria, cuja festa litúrgica hoje a Igreja celebra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos aqui amigos de várias cidades, que nossos câmeras vão mostrar aí, amigos de Montes Claros, Minas Gerais, ali, Recife, Pernambuco, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Piracicaba, São Paulo, Fortaleza, no Ceará, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, Santos, São Paulo, Sumaré, São Paulo e Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, vamos fazer juntos esse nosso programa de hoje. E eu começo aqui mostrando mais um lançamento da editora Canção Nova, esse livro do Adailton Batista, Gotas de Fé e Esperança. Por que ele chama de Gotas de Fé? O Adailton fez uma coisa muito interessante. Ele pegou uma série de pensamentos do Padre Jonas, Monsenhor Jonas, e colocou aqui uma pequena reflexão e uma oração. Então, cada página dupla é sempre assim. Um pensamento que ele tirou, né, de uma pregação, de um livro do Padre Jonas, uma reflexão e uma oração. O livrinho inteiro é exatamente gotas de fé. Né? Essas coisas ajudam. A meditação em cima de um livro ajuda a edificar a nossa fé. Né? Então está aí o livro do Adailton, é um consagrado da Canção Nova, ok? Um filho de Padre Jonas que aí lança o seu livro. Bem, nós estamos estudando os mandamentos da lei de Deus. Devagar, né? Desdobrando conforme a igreja faz, né? Porque é a base da moral católica. A moral católica é aquela parte da teologia que é a parte da vivência cristã. A teologia tem 4 partes básicas, né? É o credo, o chamado lex credendi, aquilo que a gente crê, né? Depois o lex celebrandi, como é que a gente celebra os sacramentos. Depois, o lex vivendi, como é que a gente vive, a moral católica, e o lex orandi, aquilo que a gente reza, a espiritualidade. Né? Eu procuro acompanhar essas 4 partes. Né? Estamos tratando da moral católica. Por quê? Porque é o nosso comportamento cristão, muito importante. Né? Todos nós vemos como é que no mundo há um relaxamento moral, né? Corrupção, permissividade sexual. É uma coisa horrorosa o mundo de hoje. Pornografia deslavada, corrupção deslavada, desrespeito. Tudo isso o que é? É falta de uma vivência cristã. Por isso que nós queremos, né, devagar, né, explicando bem o que a igreja nos ensina com esses assuntos. Nós estamos no 5º mandamento. Vou continuar aqui o 5º mandamento. Né? Talvez a gente termine hoje o 5º mandamento e na aula seguinte talvez seja o 6º. Ok? Muito bem, eu tenho esse livro, não é, que explica a moral católica, né? Bem explicadinho, detalhado, não só os mandamentos, mas todos os outros fundamentos da moral católica, o que é a graça, o que são os dons do Espírito Santo, né? Que tudo faz parte também da moral católica. Muito bem.
Vamos então aqui continuar o 5º mandamento. Nós paramos aqui. Eu quero lembrar que nós já estamos tratando desse assunto há bastante tempo, tá? Inclusive, as pessoas que quiserem acompanhar pela internet, deixa eu dar aqui um dado importante, está aqui. Para quem quiser acompanhar o programa, pode acessar o Facebook, facebook.com/Escola da Fé, ou então, se você quiser assistir programas anteriores, você pode também. É só você entrar no cançãonovaplay.com, tá? Você faz uma assinatura, cançãonovaplay.com. Aí você pode assistir qualquer programação da Canção Nova, não só da Escola da Fé, mas qualquer programação que a Canção Nova tem aí disponibilizada via internet, ok? Esse canal digital do Canção Nova Play. Muito bem, então vamos aqui. Nós estamos aqui falando do 5º mandamento, né? O 5º mandamento, não matar. Mas não é só não matar, né? Tem muito mais coisa, né? Então, o Catecismo da Igreja nos ensina a virtude da temperança, manda evitar toda espécie de exceção, o abuso da comida, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Por quê? Porque isso também mata, né? O medicamento errado mata, o álcool demais mata. Não tem problema a pessoa tomar um cálicezinho de vinho todo dia, isso todo mundo toma, os bispos tomam, os padres tomam, faz bem para a saúde até. Agora, não pode exagerar, né? O fumo mata, né? O abuso da comida mata, por quê? Faz mal, não é? Então, o não matar, não é só não matar, é cuidar da saúde, né? Então, é a virtude da temperança. A temperança é essa virtude moral, né? As 4 virtudes morais, né? A justiça, né? A temperança, etc., faz parte do ensinamento moral. É claro, gente, que essas coisas não são muito fáceis da gente vencer, né? Tem pessoas que comem porque ela é impulsiva, ela é nervosa, então às vezes ela desabafa os seus problemas na comida, o outro desabafa no fumo, o outro desabafa no álcool. São os nossos vícios, fruto da nossa fraqueza humana. Então é muito importante, sabe, pedir a Deus a graça de vencer essas coisas, né? Eu tenho uma filha que ela é médica endocrinologista, ela mexe muito com isso, né? Diabetes, problemas de pessoas muito obesas, ela fala, não é fácil fazer regime. Peça a Deus a graça da temperança, o dom da temperança, para que você possa cumprir essa prescrição aqui, esse regime aqui que eu vou te passar. Tem que juntar o sobrenatural com o natural. Aí a coisa vai bem. Qualquer tipo de dificuldade, né? Então, faz parte do não matar, cuidar da saúde. Vamos lá. Aqueles que em estado de embriaguez, ou por gosto imoderado pela velocidade, olha aí, gosto imoderado pela velocidade, põe em risco a segurança alheia dos outros e a própria segurança nas estradas, no mar ou no ar, tornam-se gravemente culpáveis. Veja como é que a igreja lembra a nós de tudo que se refere ao perigo da vida, né? Para que ficar correndo feito um desesperado? Ah, não, tem que ter adrenalina. Aí, esses motoqueiros andam na rua, dá susto na gente, corta pela direita, corta pela esquerda, não corta por baixo porque não cabe a moto, porque senão cortava. Para que isso? É um risco. Às vezes a estrada molhada, cidades, por exemplo, que são feitas de paralelepípedo, aquilo molhado é um sabão. Se o cara pega uma gota de óleo numa pedra daquela ali, ele derrapa. Para que correr feito um desesperado? Eu mandei fazer um adesivo, assim, não corra, não mate e não morra. Não corra, não mate e não morra. Para quê? Para que sair feito aí um malabarista no meio do trânsito? Meu Deus, na cidade de São Paulo, um desespero. Você pega um trânsito em São Paulo, que as motocicletas passam do seu lado assim, só falta arrancar o espelho retrovisor, não é? Para que isso, gente? É uma verdadeira loucura. É um pandemônio. Quantos motociclistas morrem por dia em São Paulo? Todo dia morrem. E são jovens, na flor da idade. Esses meninos que entregam, por exemplo, produtos, motoboys, eles ganham por entrega, né?
Então sai desesperado, sabe? Não quer saber se pode cortar por aqui ou por ali. Meu Deus, está na hora de repensar esse assunto. Está na hora de criar, porque quem é que está morrendo? São os jovens. Toda semana eu vejo na minha cidade, que é uma cidade pequena, toda semana eu vejo um acidente de moto. Quando não é com a gente mesmo, né? É impressionante. Faz parte do cuidar da vida. Olha o que a igreja diz, aqueles que têm um gosto imoderado pela velocidade, põe em risco a segurança dos outros, para que não precisa, né? E são culpáveis. Claro que são culpáveis, não é? Pode passar. Volta aí. O uso da droga causa gravíssimos danos à saúde, nem precisa dizer, né? E à vida humana. A igreja é contra a liberação das drogas. Eu sei que tem muita gente trabalhando para liberar a maconha. A igreja é radicalmente contra. Por quê? Você não pode liberar aquilo que é mal. Não pode, você tem que liberar aquilo que é bom. Aquilo que é mal tem que ser proibido. É uma questão de norma moral. Agora, por exemplo, querem provar, por exemplo, os cassinos também, né? A igreja é contra. Por quê? Porque o cassino é um antro de prostituição, normalmente, é um antro de álcool, é um antro de bebida, e o sujeito vicia naquelas máquinas de apostar, e muitas vezes ele fica na miséria por causa do jogo. Isso é mais velho que andar para frente. Não é? Quer dizer, então, não tem que liberar aquilo que é mal. Tem que liberar aquilo que é bom. A igreja é contra. Bom, então o uso da droga causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Salvo indicações estritamente terapêuticas, evidentemente, constitui falta grave. A produção clandestina e o tráfico de drogas são práticas escandalosas. A produção clandestina de drogas é aquilo que eu falei aqui na semana passada. Uma coisa é você pecar porque você é fraco. Né? Um sujeito que é viciado na droga, muitas vezes ele vai para a droga porque ele é um carente. Eu trabalhei 10 anos na casa de recuperação de drogados. Hoje é a Casa Betânia, da comunidade Betânia, lá nós passamos para o Padre Léo depois de 10 anos. Mas o que eu vi naqueles meninos? Eram meninos carentes, não tinham uma família, não tinham um pai direito. Então, ele desova a sua frustração, a sua carência, né, na droga. Paciência. Agora, o pior, sabe o que é? É aquele que explora a droga. Esse é duplamente culpado. Uma coisa é aquele coitado que, por causa das vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, ele se tornou um drogado. E você pode ver que ele tem por baixo um problema. Pode ver. Ninguém vai para a droga à toa, não. É porque ele tem uma carência. Eu me lembro que um dia chegou um menino lá na nossa casa de recuperação e chegou já quase morto. Tanto assim que o coordenador que foi recebê-lo lá no portão de entrada, achei engraçado, né? O coordenador disse: meu irmão, você está cheirando a morte. Eu não sabia que a morte tinha cheiro. Porque ele estava no estado tão deprimente, mas ele entrou para casa, uma semana ele tinha deixado a droga. É só você colocar para ele um pouco de amor, disciplina, oração e carinho, você tira a droga dele. Só que aí um dia ele falou assim para mim: tá bem, vocês tiraram de mim a droga, o que eu faço com esse buraco que ficou aqui agora? E fazia assim. Quer dizer, ele tinha uma carência. Eu digo: nós vamos preencher esse buraco aí com o amor de Deus. A mãe que você não teve, você vai ter em Nossa Senhora, você vai ter os irmãos que você não teve, você vai ter desses seus irmãos aqui. Né? É carência. Agora, o jeito de explorar a droga, produzir a droga, né? Produzir a droga de maneira clandestina, porque é proibido, né? E fazer o tráfico de drogas, ele sabe que ele está matando gente em série com isso. Aí, meus irmãos, aí é uma prática escandalosa, diz a igreja. Aí é um pecado dobrado. É como aquele também que explora a prostituição. É aquele que explora o pecado. Pecar é uma tristeza da nossa fraqueza, mas explorar o pecado, aí já é demais.
Vamos lá. Constitui uma cooperação direta com o mal. Olha aqui. Constitui uma cooperação direta com o mal, pois incitam a práticas gravemente contrárias à lei moral. Sabe, a igreja ela é firme, a igreja ela põe o dedo na ferida, mostra para nós a gravidade do pecado. Bem, um outro item que a moral católica aborda é a pesquisa científica. É válida? Pode fazer? Não pode fazer? Quais são os critérios? Está aqui. As experiências científicas, médicas ou psicológicas em pessoas ou grupos humanos podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. Então, a igreja não é contra. Se faça experiências científicas, médicas, psicológicas. Agora, não é de qualquer jeito, pode passar. É ilusório reivindicar a neutralidade moral da pesquisa científica e de suas aplicações. Bom, então aqui é um ponto importante. Não é porque a ciência descobriu alguma coisa que aquilo ali pode ser usado. Não, opa! Olha o que a igreja está dizendo, até coloquei numa letra branca aqui. É ilusório, é uma ilusão pensar que a neutralidade moral da pesquisa científica e de suas aplicações. Quer dizer, não é porque eu descobri um jeito de, vamos dizer assim, de fazer, por exemplo, inseminação artificial, que isso é bom. Não, a igreja fala não, não deve fazer. Não deve fazer porque muitas vezes se faz a redução embrionária, ou seja, pega vários embriõezinhos e mata dentro do útero da mãe, isso é aborto. Não é porque eu descobri energia nuclear que é boa, não, é boa para você usar num reator nuclear para fazer iluminação de uma cidade, mas você não pode usar para fazer uma bomba atômica e jogar em cima dos outros. Então, muitas vezes o mundo científico quer fazer, né, o chamado cientificismo, ele quer que a ciência seja independente da moral. Eu descobri alguma coisa, então eu posso usar. A igreja fala assim, toda descoberta científica tem que ser colocada no tribunal da moral. A moral vai dizer se é justo usar ou não. Por quê? Porque ela pode ferir a dignidade da pessoa humana. Não é porque agora eu descobri um jeito de fazer o suicídio, né, assistido, agora que vai poder fazer. Não, suicídio é um crime, é um pecado. Não é porque você descobriu agora uma técnica aí, o tal doutor Morte, né? Que agora tem um suicídio assistido, a pessoa paga para morrer. Quer dizer, então a igreja coloca bem claro, a igreja é a favor da ciência, mas a ciência tem que ser controlada pela moral. Ela não pode ser absoluta, né? E aí ele diz, além disso, os critérios de orientação não podem ser deduzidos nem da simples eficácia da técnica, não é porque desenvolveu uma técnica eficaz que pronto, eu posso usar, não. Nem da utilidade que se possa derivar daí para uns em detrimento dos outros, e muito menos das ideologias dominantes. Aqui que está um problema. As ideologias usam, muitas vezes, as descobertas científicas. Então, por exemplo, no mundo tem muita gente, vamos reduzir o número de gente, porque tem muita gente no mundo, então vamos aprovar, por exemplo, a pílula do dia seguinte, que os médicos inventaram, e a moça, se teve uma relação sexual, se ficou grávida, toma a pílula e aborta. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, esta é a briga do mundo hoje com a igreja. O mundo quer usar tudo a seu bel prazer. A igreja fala, não, o ser humano é filho de Deus, tem uma alma humana. Você não está mexendo com um animal, você não está mexendo com a pedra, você não está mexendo com a planta, você está mexendo com um ser que é criado à imagem e semelhança de Deus, que tem uma dignidade. Então, aí é uma briga tremenda da ciência com a moral. A igreja é a favor da ciência 100%, mas a igreja quer que a ciência respeite a dignidade humana. E aí, gente, sabe o que acontece? Acontece que os homens da igreja estudam antropologia, filosofia e teologia, e muitos estudam psicologia, sociologia. O cientista, normalmente, ele sabe só aquela ciência. É difícil você pegar um cientista, um físico, ou um bioquímico, né, que ele saiba também teologia,
que ele saiba, não sei, filosofia, que saiba antropologia. Então ele raciocina só. Claro que existem cientistas que têm esse conhecimento, estou falando aqui em tese, né? Mas se o sujeito ele só sabe de física, só sabe de biologia, ele não vê as repercussões que aquilo tem nos outros campos da ciência humana, filosofia, antropologia, psicologia. E ele não entende os argumentos que a igreja usa para dizer não podemos aceitar isso. Ele acha que a igreja está sendo obscurantista, que a igreja está sendo atrasada, que a igreja não acompanha o desenvolvimento científico dele. Não é isso. É porque nós não estamos mexendo com qualquer ser humano. Isso é uma coisa difícil, sabe? É isso que a gente precisa explicar muito bem para as pessoas, porque senão as pessoas não entendem. Né? Por exemplo, um ponto nevrálgico é, por exemplo, um casal que não consegue ter filho, né? Que tem um problema de infertilidade. Aí quer fazer inseminação artificial. A igreja fala, não pode. Não é lícito, não é justo. O catecismo da igreja. Ah, mas a igreja é desumana, a igreja não tem caridade com o casal coitadinho. Mas quando você vai estudar todas as consequências da inseminação, você vê que é um negócio imoral. Por isso a igreja fala, não pode. Muitas vezes se faz a redução embrionária. Que redução? Você coloca 4, 5 embriões na mulher e se vinga muito, o médico vai lá e mata alguns. Ora, isso é aborto. Então, há razões que ultrapassam a simples técnica, eficácia da técnica, e cai num problema moral. É delicado esse 5º mandamento nessas coisas, né? Vamos em frente. A ciência e a técnica exigem, por seu próprio significado intrínseco, o respeito incondicional dos critérios fundamentais da moralidade. Olha aqui, o que a igreja diz? Né? A ciência, a técnica, tem que respeitar, né, os critérios fundamentais da moralidade, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Aí é que está. Esse projeto de Deus para o ser humano é que muita gente, quem não estuda um pouco de teologia, quem não estuda um pouco de antropologia, não entende. Não entende. Aí acha que a igreja está tendo má vontade, a igreja está tendo obscurantista. Não é. Vamos lá. Sabe, aí a gente entende por que os papas estão sempre emitindo encíclicas de fundo moral. Por exemplo, João Paulo II emitiu Evangelho da Vida, Veritatis Splendor. Não é? O Papa Bento colocou também a encíclica dele, Caritas in Veritate. O que ele fala? Ele fala, a caridade fora da verdade é sentimentalismo. Não basta eu fazer caridade, eu tenho que fazer caridade dentro da verdade moral. Eu não posso, por exemplo, pegar dinheiro de narcotráfico para ajudar os pobres, porque é uma caridade fora da verdade. Então passa a ser sentimentalismo. Não é mais um critério correto. Essas coisas que não é fácil as pessoas compreenderem. E a igreja muitas vezes é vista como atrasada, obscurantista, quando não é. A igreja é uma das instituições que mais estuda no mundo, é a Igreja Católica. O Vaticano tem a Pontifícia Academia de Ciências. Já passaram pela Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano 70 prêmios Nobel. Nenhuma universidade do mundo já teve no seu quadro de professores 70 prêmios Nobel. Hoje são mais ou menos 25. Nenhuma universidade do mundo tem isso. A igreja estuda pesado. E esses são prêmios Nobel de que disciplinas? Todas as disciplinas. Física, química, matemática, antropologia, psicologia, medicina, tudo. Por quê? Porque o Papa tem essa necessidade de ter essa informação científica atualizada. E pelos maiores cientistas do mundo. Basta dizer que quem descobriu o Big Bang, a maior descoberta da física moderna dos últimos tempos, foi um padre da igreja.
um padre jesuíta, doutor em astrofísica, padre Georges Lemaitre, belga, que foi amigo do Einstein, fazia conferência junto com o Einstein. O observatório espacial mais antigo do mundo é da Igreja Católica, o chamado Specola, né? Foi fundado em 1600. 1600, tem 400 anos. Quando fizeram a experiência do LHC, o que é o LHC? O LHC, o Large Hadron Collider, é a maior máquina humana que já construiu, que a humanidade já construiu. Pega uma parte é um anel, você imagina aí uma câmara de ar cheia, né? É um anel, só que esse anel ele está colocado a 100 metros abaixo da Terra e ele tem 20 quilômetros de comprimento, porque é feito em experiências de nível profundíssimo. 2 prótons são acelerados com a velocidade próxima da luz, eles se chocam, se esmigalham, e aqui as partículas subatômicas são analisadas por milhares de detetores. Essa máquina custou 15 bilhões de euros para o centro nuclear da Europa, né? E que essa máquina, quando ela começou a funcionar, ela deu problema. O Laboratório Espacial do Vaticano foi convidado a participar do concerto do LHC. Por quê? Porque o Vaticano tem um altíssimo nível de estudos de física e de astronomia, de astrofísica. Ninguém pode acusar a igreja de obscurantista, de que não estuda. É a maior calúnia de quem não conhece a realidade. Mas a igreja olha também o lado humano da questão, o lado da filosofia, da teologia, da antropologia. Bem, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para continuar. Muito bem, antes de voltarmos à nossa matéria, eu preciso dar aqui alguns avisos importantes. Bem, aqui nós temos a revista da Canção Nova, que você conhece, né? Todas as pessoas que são sócios contribuintes da Canção Nova recebem essa revista, e tem aqui um boleto que a pessoa paga a sua contribuição, né? E aqui é sempre bom a gente lembrar o seguinte, né? O custo dessa revista, mais o custo do correio para chegar até a sua casa, mais o custo do banco para receber a sua doação, é mais ou menos R$10. Então, se a pessoa doa só R$10, a Canção Nova não recebe nada, não fica com nada. Vai para a gráfica, que imprime a revista, vai para o banco e vai para o correio. Então, ajude mais do que R$10. Outra coisa importante, a Canção Nova está com uma promoção especial para fechar a campanha no final do ano. Essa promoção aqui, né? Ajude a Canção Nova a fechar o ano sem dívida. Quem acompanha a Canção Nova percebe que todo mês não chega a 100% a campanha. O que acontece? O débito vai sendo empurrado para o mês seguinte. E o último mês seguinte é dezembro. Né? O ano acaba em dezembro. Então, o esforço maior é ver se fecha em dezembro. Por quê? Porque em dezembro o pessoal tem um 13º, pode dar um pouco mais de ajuda. Então, a Canção Nova está fazendo essa campanha, né? Uma ajuda para você, extra, para a Canção Nova fechar. E aí, é uma promoção, né, que se você contribuir com um boleto extra, contribuir com R$25, você recebe 5 artigos em CD, em matéria de evangelização, uma delas do padre, cuja fotografia está aqui, o padre Andoná. Então, você recebe uma palestra dele, junto com outras que você vai receber também. Agora, vejam bem, o mais importante são 2 coisas. Primeiro, você está ajudando a Canção Nova, que é uma instituição que não tem fins lucrativos, não tem propaganda. Vocês viram a duração do intervalo, não dá 3 minutos. Né? Então, manter um sistema desse, que gasta aí mais de 20 milhões por mês, não é brincadeira. Né? E mais uma coisa que é preciso dizer, e essa aí é outra batalha da Canção Nova. A Canção Nova precisa passar do sistema analógico para o sistema digital. O que quer dizer isso? Todos os equipamentos da Canção Nova, vocês estão vendo aqui 3 câmeras aqui, estão vendo? Tudo isso vai ter que trocar.
Porque tudo isso aqui é analógico, tem que passar para o sistema digital. Todas as torres de transmissão que a Canção Nova tem, que manda o sinal para a sua casa, tem que mudar tudo. Porque as torres são analógicas, tem que passar por digital. Isso vai milhões de reais. Se não fizer isso, a TV não pode continuar no ar. Então, a Canção Nova também faz uma campanha em paralelo para cobrir esse custo. E é uma coisa maravilhosa, porque, sabe, gente, nós que somos católicos ajudando a evangelização católica. Olha, você liga a televisão aí, quantos programas você vê, não é, dos nossos irmãos evangélicos, não vê? E arrecadam milhões. Não arrecadam? Nós católicos temos que fazer isso para a evangelização católica também. Ok? Sabe, eu acho que tem que acabar na igreja, um dia tem que acabar. Eu sei que ainda não está maduro para acontecer isso, mas um dia há de acabar na igreja, a gente tem que estar fazendo rifa, tem que estar fazendo bingo, tem que estar fazendo festinha na porta da igreja. Eu acho que um dia nós temos que ter o seguinte: o cristão mantém a igreja. Ali onde ele recebe a Eucaristia, onde ele comunga, onde ele vai à missa, ele batiza seu filho, ele leva seu filho para... Ali ele põe o seu dinheiro. Não tem esse negócio de ficar fazendo... Eu não sou contra fazer não, sabe por quê? Porque como não existe ainda uma maturação, paciência, os padres têm que levantar dinheiro de algum jeito. Se o povo não dá o dízimo, o padre tem que fazer rifa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu compro. Eu sou o primeiro a comprar. Por quê? Porque eu sei que, por enquanto, a coisa não está madura. Mas haverá de ter um momento em que a gente vai ter uma igreja mantida pelos próprios seus filhos. Isso vai ser muito... E a Canção Nova estimula isso, ensina isso. Eu acho isso muito bonito. É uma verdadeira educação religiosa. Bom, outra coisa que eu queria falar é o seguinte: se você quiser mandar a sua pergunta para o programa sobre esses assuntos todos que nós estamos tratando, pode mandar. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui que chegou aqui para mim agora, não está explicitamente ligado com o assunto, mas eu vou responder, porque é uma pergunta que a pessoa deve estar angustiada com isso. Então, ela até coloca aqui: não quero ser identificada. Claro, porque o problema é delicado. Ela diz assim: cometi um aborto na minha adolescência, quando desconhecia que era pecado grave, pois não participava da igreja, era católica só de nome. Bom, só de não saber que era pecado grave, o que você cometeu, dependendo do nível da sua consciência, pode ser mais grave ou menos grave. Há muitos anos, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu me confessei com o padre e ele me absolveu. Ele não falou nada e eu não sabia que tinha que ser com o bispo. Não, não tem que ser com o bispo. O padre tem autorização do bispo de perdoar, inclusive, aborto. Ele retira, né, se houve a excomunhão lá de sentença, ele retira e ele perdoa. Então fica tranquila, se você confessou com o padre, foi perdoado, acabou. Esquece esse problema. Não se preocupe mais com isso, tá? Se é essa a tua dúvida, deixa isso de lado. Bom, outra coisa que eu queria falar é o seguinte: eu comecei faz um ano, uma escola da fé online pelo meu site Cleofas. Né? É o quê? É um curso de teologia à distância. Hoje nós temos 500 alunos que nos acompanham diariamente. É aula 5 dias por semana, de segunda a sexta. Ok? Então, quem tem interesse de fazer assim, um estudo desse aprofundado, não tem diploma, não tem nada. É uma coisa para você, para a sua formação. Tá? É só entrar no site Cleofas, onde tem lá uma caixinha, Escola da Fé Online, e você pode acessar, inclusive, toda a programação que já foi passada. É sequencial, tá? É sequencial. Vamos continuando os assuntos um em seguida do outro. Muito bem, vamos aqui voltar então para o nosso quinto mandamento. Outro ponto que a igreja coloca, a questão do transplante de órgãos. É lícito? É. Então a igreja fala que o transplante de órgãos está conforme a lei moral. É moral, não tem problema. Se os riscos e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais aos bens que se busca para o destinatário. Aqui ele está se referindo, por exemplo, quando a pessoa doa alguma coisa e continua viva. Por exemplo, é possível doar um rim, porque nós temos 2.
e é possível viver com um só. Então a pessoa pode doar, desde que o médico avalie se não vai haver um prejuízo muito grande. Agora, evidentemente, eu não posso doar um braço para alguém, porque aí vai me fazer muita falta, né? Mas doar alguma coisa, e com relação às pessoas que fazem doação depois da morte, também tranquilo. Agora a igreja recomenda o seguinte, que ou a pessoa deixa autorizado em vida, ou se ela morreu e não decidiu nada, a família pode autorizar. Olha, e é uma grande caridade, porque salva muitas vidas. Eu sou um exemplo disso. Eu fiz 4 transplantes de córnea. Porque eu fiz 2, perdi as 2, houve rejeição, fiz mais 2. Quem é que doou para mim essas córneas? Gente que morreu. Eu nem sei quem é, porque os médicos não contam, mas eu rezo pelas almas dessas pessoas. Hoje eu enxergo praticamente normal, dirijo tudo, porque eu fiz 4 transplantes de córnea. Graças a Deus. Então, é uma coisa muito, é uma caridade. Então a igreja diz, olha, a doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório. Você tem mérito diante de Deus. E não tenha medo de doar, você já morreu. Ah, mas se eu doar minha córnea, será que eu vou ressuscitar depois sem córnea? Não. Não, Deus vai te dar outra, melhor ainda. Pode doar. O Léo está rindo ali. Pode doar, entendeu? Qualquer parte do corpo que a medicina aproveite com outro, que Deus depois vai refazer de novo. Pode passar. O transplante de órgão, aqui, olha, veja bem, essa é a correção. Não é moralmente aceitável se o doador ou seus representantes legais, da família, né, não tiverem dado seu expresso consentimento para tal. Então, se a família der o consentimento, tudo bem. Se não deu, agora, a família é estimulada a dar o consentimento. A pessoa já morreu. Nosso corpo vai ser consumido na terra. Doa para a felicidade de uma outra pessoa. Não é? Isso é meritório. Vamos. Além disso, é moralmente inadmissível, aqui outra coisa que eu coloco, inadmissível, provocar diretamente mutilação que venha a tornar alguém inválido ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outras pessoas. Quer dizer, o que está dizendo? Eu não posso doar alguma coisa do meu corpo, mesmo que seja para o bem de um filho, um bem, não sei, da esposa, mas se aquilo vai, de repente, causar até a minha morte. Então, não pode me prejudicar para, né, salvar o outro. Não adianta descobrir um santo para cobrir outro, né? É o que diz o ditado popular. Vamos lá. Os sequestros, aí também está dentro do 5º mandamento, olha, os sequestros e a tomada de reféns fazem reinar o terror. E como fazem, né? E pela ameaça exercem pressões intoleráveis sobre as vítimas. São moralmente ilegítimos, é lógico, né? Outra coisa que está dentro do 5º mandamento, o terrorismo. Ameaça, fere, mata sem discriminação. Isto é gravemente contrário à justiça e à caridade. Isso aqui nem precisa explicar, né? Vai lá, explode uma bomba, né? Aí morre inocente, morre, né? E ninguém devia morrer por causa disso, né? Aí explode lá as 2 torres americanas, morre lá mais de 3.000 pessoas, que absurdo, né? Então é o não matar, é o não matar. Vamos em frente. A tortura é outro ponto, que usa de violência física ou moral para arrancar confissões, castigar culpados, amedrontar opositores, satisfazer o ódio, é contrário ao respeito pela pessoa e pela dignidade humana. Está aí, tortura também. Houve muita tortura na Idade Média, era comum, era inclusive lícito, de acordo com o direito romano, usar a tortura. Mas acabou, nem pensa mais nisso. É um absurdo que haja, mas há, né? Há tortura no mundo ainda hoje. Vamos em frente. Fora das indicações médicas de ordem estritamente terapêutica, as amputações, mutilações e esterilizações
olha aí, diretamente voluntárias de pessoas inocentes contrárias à lei moral. É contrário à lei moral. Então, veja bem, aqui está falando assim, não podemos fazer amputações que não sejam por prescrição médica. Muitas vezes tem que amputar um membro, está com gangrena, tal, tem que tirar, senão a pessoa morre. Ou mutilar, ou esterilizações também, né? Então, vasectomia, laqueadura, não deve ser feito. Por quê? Porque é uma mutilação no ser humano. Ah, eu já fiz, eu não sabia. Ótimo, então, peça perdão para Deus e esqueça isso, né? Mas, se não fez, não faça. É o que a Igreja recomenda. Pode passar. Autópsia de cadáveres é autorizado pela Igreja? É. Em que circunstâncias? Pode ser moralmente admitida por motivo de investigação legal. Então, por exemplo, alguém morreu, não sabe se houve um crime ou se não houve um crime, se houve um envenenamento, se não houve. Então, a Igreja pode fazer autópsia, não tem problema, tá? Ou também para usar o cadáver numa pesquisa científica. Claro, os estudantes de medicina eles precisam estudar nos cadáveres, senão eles não aprendem. Não é? Não basta só simulação de cadáver. Agora, a doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória. Então, a Igreja aprova, desde que se tenha respeito com o cadáver, né? Que tenha todo respeito com aquele cadáver. Depois, vamos dizer assim, os restos mortais dele sejam sepultados, que não for usado mais. Então, havendo respeito, a família autorizando, né? Então, aí, isso existe, inclusive, legislação sobre isso, né? Que não é só a palavra da Igreja. Vamos lá. A Igreja permite a cremação. Outra coisa, a Igreja permite a cremação, né? Um garotinho um dia perguntou se cremação era passar creme no... Não é isso, não. Cremação é incineração, não é cremar o doente, não. A Igreja permite a cremação, se esta não manifestar, agora que importante, uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. Então, se a pessoa, não, eu quero ser cremada, né? Não é para desafiar a fé na ressurreição. Eu sei que eu vou ressuscitar, mas eu quero ser... Pode. Agora, a Igreja prefere o sepultamento. Por quê? Porque ali é o cemitério, as pessoas vão rezar e etc. Então, agora, outra coisa importante que não tem aí, porque é bem recente. O Vaticano publicou uma norma, né, há já um tempo atrás, repetiu agora há pouco tempo, que o seguinte: as cinzas que a pessoa recebe da pessoa que foi cremada, as cinzas não podem ser jogadas na terra, não podem ser jogadas na água, tem que ser sepultada, como se fosse o corpo da pessoa. Por quê? Porque são os restos mortais dela. Entende? Então, sepulta, né? Normalmente as famílias têm um jazigo no cemitério, coloca lá, né? Porque é o respeito com o resto das pessoas. Não pode, o Vaticano deixou bem claro, não pode sair aí, joga no ar, joga na terra, joga no mar, não. Sepulta, né? E fica ali como lembrança dos restos mortais da pessoa. Tá? Isso é importante lembrar aqui. Vamos em frente. A cólera, a raiva, né? É um desejo de vingança. Por que está dentro do 5º mandamento? Porque muita gente mata por ódio, né? Ou mata, ou briga, machuca, faz, né? Nossa, a gente vê aí nos jogos de futebol aí, porque o time ganha, outro perde, por causa de bobagem, né? Por causa de a briga atrás de uma bola, né? Como dizia aqui no Maurício, por que não dá uma bola para cada um? Fica todo mundo brigando por causa de uma bola, só dá uma a cada um, acaba com a briga, né? Mas não é bonito o esporte, mas não pode ter briga, né? Desejar a vingança para o mal daquele que é preciso punir é ilícito, mas é louvável impor uma reparação para a correção dos vícios e a conservação da justiça. Isso aqui é muito importante na moral. Vou repetir, é uma palavra de São Tomás de Aquino. Olha, desejar a vingança para o mal daquele que é preciso punir é ilícito. Eu não devo ter vingança com a pessoa que errou.
mas eu devo corrigir a pessoa. Olha aqui, mas é louvável impor uma reparação para a correção dos vícios e a conservação da justiça. Então, eu me lembro muito bem que quando o Papa João Paulo II foi baleado, né, no dia de Nossa Senhora de Fátima, né, 13 de maio de 1981, a queima-roupa, né, ele não morreu porque Nossa Senhora não deixou. Porque o atirador era treinado para matar. E foi assim a queima-roupa. O Papa no jipe ali, ele deu 3 tiros. O Papa pegou até a bala que caiu no jipe, depois mandou colocar lá na coroa de Nossa Senhora, em Fátima, no ano seguinte. Né? Mas eu me lembro que o Papa foi à cadeia visitar o turco Ali Agca e levar o perdão para ele. Mas não pediu para soltar ele, não. Vai ficar preso. Estão entendendo? Não teve ódio dele. Não quis vingança, mas deixou que ele fosse corrigido. Vocês entenderam? Então, não pode misturar uma coisa com outra. Eu não tenho que ser bonzinho. Ah, bonzinho, vamos soltar o criminoso. O criminoso tem que ficar preso. Ele tem que ser reeducado. Não é vingança, é correção. Né? Isso não quer dizer que eu vou ter ódio dele, nem que eu quero vingança. Tá? Isso é um equilíbrio muito importante. Vamos lá. Se a cólera aí é a raiva, né? O ódio, o desejo de vingança. Se a cólera chega ao desejo deliberado de matar o próximo ou de feri-lo com gravidade, atenta gravemente contra a caridade, claro, constituindo pecado mortal. O Senhor disse, né? Vamos lá. O que o Senhor disse? Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. No tribunal de quem? No tribunal de Cristo. Então a gente não deve ter cólera, não deve ter ódio, não deve ter desejo de vingança. É claro que é um sentimento que em todos nós acontece. Mas a gente tem que, pelo Espírito cristão, pela graça de Deus, a gente dominar isso. Porque senão, gente, se a cólera, a raiva cresce dentro da gente, a gente faz bobagem. Repara, por exemplo, no trânsito, né? O trânsito é uma coisa que tira as pessoas do normal, né? Aí a pessoa para, quando a gente briga, sai até tiro às vezes. É no trânsito, é no futebol, né? É nos crimes passionais, né? Crimes de traição entre marido e mulher. Você vai lá, mata o outro, né? Toda hora acontece. Mas o que é isso? É uma cólera que foi cultivada. O cara vai guardando aquele rancor, chega uma hora que ele extravasa isso num crime. É o que não pode acontecer. E olha, e aí nós temos que falar uma coisa importante. 95% dos crimes são cometidos por homens. Só 5% pelas mulheres. Então os bandidos somos nós, homens. Temos que reconhecer. 95%, isso é estatística, 95% dos condenados são homens, 5% mulher. Graças a Deus que a mulher é melhor do que o homem. Tem um coração mais sensível, um coração menos rancoroso do que o homem. Graças a Deus. E as mulheres devem cultivar isso. A mulher não pode perder essa sensibilidade que Deus colocou no coração dela, essa sensibilidade de mãe, né? A imagem da Virgem Maria. Cultivem e passem isso para os homens. Acalmem os homens que são raivosos, nervosos. É uma estatística, 95%, eu li esses dias, né? Vamos lá. Jesus diz aqui, olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Gente, isso aqui eu acho uma das coisas mais difíceis do cristianismo. Eu acho que quem conseguir viver isso aqui vai para o céu. Você amar o seu inimigo, aquele cara que te fez o mal, te passou para trás, levou seu marido, levou sua mulher, matou seu filho, você amar ele. Mas Jesus fez isso, né?
morrendo na cruz, sendo crucificado, é a coisa mais maravilhosa de Jesus. Jesus pregava uma coisa e fazia. Ele pregou isso daqui e quando ele estava sendo crucificado, você pensou o que é isso? Fica pendurado por 3 pregos. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. É uma coisa. É por isso que Jesus, gente, arrasta. Porque ele é coerente, ele prega e faz. Ele não prega e deixa para os outros fazer, não. Ele prega e ele faz. Então ele tem moral para dizer para nós: amai os vossos inimigos como eu amei na cruz. Né? E orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele fala, por que nós tornamos como o Pai que está no céu? Porque ele fala assim, continua, né? O Sermão da Montanha, ele fala assim, porque o Pai, ele não manda a chuva só para quem é bom, ele manda a chuva para quem é bom e para quem é mau. Ele não manda o sol só para quem é bom, ele manda o sol para quem é bom e para quem é mau. Quando chove, chove na casa de todo mundo, né? Chove na horta do bom e chove na horta do mal. Mas por que Deus não faz chover só na horta do bom? Seria até meio estranho, né? É porque, sabe, é a pedagogia de Deus. Deus não paga o mal com o mal, Deus paga o mal com o bem. O sujeito é mau, ele faz o bem para o sujeito. Por quê? Porque o sujeito, vendo como ele é bom, ele queira também ser bom. E também Deus sabe que você não apaga fogo com gasolina, né? Você apaga fogo jogando gasolina? Ódio contra ódio? Não. Você apaga fogo com água, com mansidão, com perdão. Por que lá os árabes e os judeus na Terra Santa lá não acaba nunca a briga? Porque é olho por olho, dente por dente. Né? Os árabes jogam lá um míssil em Israel, Israel vai lá e bombardeia lá a faixa de Gaza e tal. Aí daqui a pouco os árabes jogam uma bomba lá, aí mais bomba. E o que vai acontecer? Nessa terra de olho por olho, dente por dente, vai acabar todo mundo cego e banguelo. Porque olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo sem olho, todo mundo sem dente. Então Jesus fala assim, não, vamos parar com o negócio. Você não apaga, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Apague fogo com água, não apague fogo com gasolina. É duro, mas é a solução, né? Tá aí, vamos em frente. Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras. Aí, ó, 5º mandamento, não matar. Então, cada cidadão, não é só os governantes. Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras. Gente, graças a Deus, o mundo melhorou muito, sabe? A gente que estuda história, né? Eu estudo história da igreja, tem até publicação de história da igreja, já estou no 3º volume, que é a idade moderna e contemporânea. A gente nota uma coisa muito boa. Antigamente se brigava muito mais. Antigamente não havia diplomacia, não havia, como existe hoje, uma ONU, né? Então, qualquer problema se resolvia aqui, ó, na guerra. Era guerra entre cidades pequenas, entre elas, era guerra no mundo inteiro. Graças a Deus, o mundo foi aprendendo a conversar. É claro que no século XX, nós tivemos 2 coisas terríveis, né? Que foram as 2 guerras mundiais. E não tem coisa pior do que uma guerra, gente. Porque a guerra destrói tudo, destrói a alimentação. As coisas não funcionam mais, ninguém consegue plantar direito, não consegue colher, não consegue armazenar, não consegue distribuir, não consegue vender. É um horror e bombardeio. A guerra é o inferno. E no século XX nós tivemos 2, né? Terrível, né? Bom, então por isso que ele fala, cada cidadão, cada governante lute para evitar a guerra. Porque a guerra é a pior solução que pode existir. Mas não é só a guerra entre as nações, é a guerra também entre pessoas. 2 pessoas. Guerra também é a pior solução. Né? Os antigos diziam, é melhor um mau acordo do que uma demanda na justiça. Uma briga na justiça. É pior. Chega num acordo, cada um perca, né? Perca para ganhar. É melhor do que uma guerra.
Bom, de novo o nosso intervalo, mas a gente já volta aí para continuar. Espere aí, não desanima não. Eu volto aí. Muito bem, eu já tenho aqui duas perguntas que chegaram. Vamos respondê-las. Anita Barbosa. Se a pessoa não quiser que diga o nome, avisa para a produção. Não quero ser identificado, ok? E a gente respeita. Quando uma pessoa mata alguém e depois se mata, como a igreja vê esse caso? A igreja vê com tristeza, né? A pessoa matou alguém e se matou, são dois pecados gravíssimos, duas vidas que foram tiradas, um suicídio e um assassinato. Então, a igreja vê como pecado grave. Agora, evidentemente, em todo pecado, há as agravantes e as atenuantes, né? Todo crime, por isso que o juiz, ele dosa a pena, conforme as agravantes e as atenuantes. Então, por exemplo, uma coisa é a pessoa fazer isso num estado de total lucidez, e outra coisa é a pessoa fazer isso num estado de, não sei, está fora de si, sei lá, num estado psicológico ou psicopático aí, que não tem nem uso direito da razão. Então, uma coisa é o crime em si, o pecado em si. Outra coisa é a culpa, que aí depende das condições. E aí, meus irmãos, só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar qual é a gravidade da culpa daquele ato. Só Deus pode julgar. Nenhum de nós tem condição de fazer isso. Agora, objetivamente falando, é uma tristeza, né? É um pecado grave. Miguel, estou passando por um momento difícil, fui assaltado no mês passado e nesse mês sofri tentativa de assalto. Está tudo ligado com o quinto mandamento, né? Vivo com medo, preocupado em sair na rua. Não é só você não, Miguel, é muita gente, né? Esses dias, há um tempo atrás, assaltaram aí, uma secretária nossa, levaram um celular no meio, um sol de meio-dia, né? O que faço para perder esse medo? O que faz o homem agir assim? Sabe, é a pergunta que todo mundo faz, né? É o pecado que tomou conta da nossa sociedade. Infelizmente, o mau exemplo vem de cima. O mau exemplo vem de cima. O mau exemplo vem das autoridades, muitas vezes, né? Como dizia um ex-ministro da Justiça, muito bom, que o Brasil teve, ele dizia: quando varre uma escada, tem que começar a varrer pelo degrau mais alto, né? Ninguém começa a varrer numa escada pelo degrau de baixo, né? Você tem que começar a varrer lá em cima. Então, infelizmente, no nosso Brasil, nós chegamos num estado de destruição da moral, que acontecem essas coisas. Então, o que nós temos que fazer? Temos que tomar as precauções necessárias. Infelizmente, hoje você tem que ficar trancado dentro da sua casa, você tem que colocar alarme na sua casa, você tem que colocar cerca elétrica, tem que colocar um muro de não sei quantos metros de altura, infelizmente. E tem que rezar, tem que pedir a Deus a proteção do seu anjo da guarda, da Virgem Maria. E tomar as precauções que a própria polícia orienta a gente a tomar. Até que mude o coração das pessoas. Até que as pessoas deixem. Paciência, é a nossa realidade, né? Não temos uma solução mágica para isso. Bom, antes de voltar ali, eu queria mostrar dois livros. Os Pecados e as Virtudes Capitais. Tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos estudando. Todos esses livros tem aqui na Canção Nova, e cada livro desse que você compra, você ajuda o projeto Dai-me Alma. Um outro livro que traz aqui uma síntese do catecismo em forma de um dicionário, né? O Catecismo da Igreja Responde de A a Z. Aqui, o que é? É o catecismo colocado em ordem alfabética, vamos dizer assim. As questões, para facilitar. Você quer procurar o que a Igreja fala sobre pecado original? Vai na letra P, como um dicionário. Na letra P, e você vai achar aqui o que a Igreja fala sobre pecado transcrito do catecismo. Então, uma transcrição do que está no catecismo, mas fazendo assim uma espécie de um dicionário, tá? E esse livro, Os Dogmas da Fé, tem toda a doutrina católica, né, sintetizada aqui também neste livro. Junto com isso, eu estou publicando uma coleção de pequenos livros que explicam questões bem objetivas, tá? Então, só para ter uma ideia, né, por exemplo,
que foi o caso de Joana d'Arc? O que foi o caso Galileu Galilei? O que foi o caso Inquisição? O que foi a Reforma Protestante? O que foi, por exemplo, foram as Cruzadas? Então, cada livrinho desse explica essas coisas. O que foi, por exemplo, como entender o Apocalipse? Difícil, não é? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Então, essa coleção é para nos ajudar a tirar também as dúvidas desses assuntos que muitas vezes a gente tem dúvida. Vamos continuar. Cada cidadão e cada governante deve então agir de modo a evitar as guerras. Temos que evitar de qualquer jeito, né? Enquanto, porém, houver perigo de guerra, sem que exista uma autoridade internacional competente e dotada de forças suficientes, esgotados todos os meios de negociação pacífica, não se poderá negar aos governos o direito de legítima defesa. Então, o que a igreja está falando aqui? É aquilo que Santo Agostinho chamava de guerra justa. Existe uma guerra justa? Existe. A guerra de legítima defesa. Claro, porque nós temos o exército, a marinha e a aeronáutica, não é para atacar ninguém, mas é para se defender. Claro. Amanhã um governante maluco aí, que não o Hitler da vida, quer invadir, como invadiu a Polônia e provocou a Segunda Guerra Mundial. Quer invadir? Então aí o país tem que se defender. Assim como existe uma legítima defesa pessoal, que nós falamos semana passada, existe uma legítima defesa da pátria. E nós somos obrigados a pegar em armas se for preciso. É legítimo, é justo. A igreja autoriza. Não para atacar ninguém, para se defender. Ok? Santo Agostinho chamava de guerra justa. Vamos lá. A igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. Olha que coisa interessante. Mesmo durante a guerra, mesmo durante os conflitos armados, existe uma regra. É interessante isso, né? Quando, por infelicidade, a guerra já se iniciou, não teve jeito, começou a guerra, nem tudo se torna lícito entre as partes inimigas. Por exemplo, hoje vocês sabem, existe um código de guerra. Por exemplo, não pode se usar arma química, porque a arma química é terrível, você destrói não só o inimigo agressor, mas você destrói a ecologia, você destrói vidas inocentes. Então, há um certo controle mesmo na guerra. Você não pode, por exemplo, pegar os prisioneiros que foram capturados e matá-los, não. Tem que ficar preso até que haja um armistício, haja um acordo. Então, mesmo dentro de um conflito armado, que não se pôde evitar, não é qualquer coisa que é válida, não. Há ainda aí uma certa moralidade que tem que ser observada, porque senão a coisa fica muito pior, né? Bem, vamos lá. É preciso respeitar e tratar com humanidade os não combatentes, está aí, os soldados feridos e os prisioneiros. Então aqui é que está essa parte de moralidade na guerra. Os não combatentes, os civis, que não entram na... A guerra é entre soldados, né? Os soldados feridos, né? Se alguém captura um soldado ferido, que é inimigo, ele não pode matar, ele tem que deixar aquele soldado ser tratado. É uma regra de guerra hoje internacional, né? Os prisioneiros têm que ser tratados como prisioneiro. O extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser condenado como pecado mortal. Isso muitas vezes acontece, né? Por exemplo, aconteceu lá na Albânia, aconteceu mesmo lá na Terra Santa uma época, pega uma minoria étnica e que se elimina por vingança, por ódio, por brigas, né, raciais, né? Deve-se moralmente resistir às ordens que impõem um genocídio. É o caso, né? Vamos eliminar isso aqui indiscriminadamente, né, tudo que é tipo de pessoas nessa população. O genocídio, de jeito nenhum. Vamos em frente. Qualquer ação bélica que tenha em vista a destruição indiscriminadamente, nada
de cidades inteiras ou de vastas regiões com seus habitantes é um crime contra Deus e contra o próprio homem a ser condenado com firmeza e sem hesitações. Claro, infelizmente, Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, quanta coisa maravilhosa foi destruída por causa dos bombardeiros. Igrejas, né? Por exemplo, a beleza, por exemplo, lá que São Bento construiu, né? Aquele mosteiro de São Bento, né? O mais importante de Monte Castelo, foi arrasado, né? E não era lugar de batalha, não era lugar de campo de batalha. Então, isso também numa guerra tem que ser... Infelizmente, a guerra aconteceu, mas ela tem que evitar de fazer destruições que não têm a ver com o combate em si. Claro que o ideal é que não haja combate nenhum, né? Vamos em frente. Um dos riscos da guerra moderna é dar ocasião aos possuidores de armas científicas. O que é arma científica? Arma nuclear, arma química, principalmente atômicas, biológicas ou químicas, de cometerem tais crimes. Nós sabemos que há convenções internacionais na ONU que proíbem o uso dessas armas, né? Porque são armas de destruição em massa terríveis, né? Muito bem, vamos lá. Vejam como é que a igreja, ela desdobra tudo, né? Ela faz a gente pensar em tudo, né? Para que ninguém diga que não saiba, né? A gente pensa que essas coisas não acontecem, não aconteceram 2 guerras mundiais no século XX, no século que teve maior desenvolvimento tecnológico no mundo, o século em que o homem foi à Lua, foi o século que o homem que mais se destruiu. O século XX não tem moral para apontar o dedo para os séculos anteriores, porque ele tem a mão suja de sangue. Foram 10 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial e 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. É muita morte, né? A acumulação de armas parece a muitos uma maneira paradoxal de dissuadir da guerra os eventuais adversários. Veem nisso o mais eficaz dos meios suscetíveis de garantir a paz entre as nações. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui o seguinte: muitas nações pensam, eu tenho que acumular arma. Acumulando arma, eu estou defendido. Mas o outro também acumula. Aí eu acumulo mais, eu acumulo mais, eu acumulo mais, eu acumulo mais. Quem é mais velho lembra, na década de 80, nós tínhamos um medo terrível. Na década de 70, de 80, desde a década de 60, nós tínhamos um medo terrível de um dos presidentes, ou russo ou americano, apertar o tal botão vermelho. O que é o tal botão vermelho? O botão que autoriza o disparo de armas nucleares. 1960, o mundo já tinha armas atômicas armazenadas com capacidade de destruir a Terra 50 vezes. Pulverizar a Terra. Por quê? Porque aquela bombinha que caiu em Hiroshima e Nagasaki, em 1945, ela foi uma bomba atômica. Depois descobriram a bomba nuclear. Para vocês terem ideia, a bomba atômica que caiu em Hiroshima e Nagasaki, ela é apenas uma espoleta da bomba nuclear. A bomba nuclear tem um poder centenas de vezes pior do que a de Hiroshima e Nagasaki. E a de Hiroshima e Nagasaki, em questões de minutos, matou 200, 300 mil pessoas. O potencial instalado que existia, graças a Deus, a Guerra Fria acabou lá por volta de 1989, 90, né? Porque o comunismo na Rússia desabou, então houve aí graças a Deus, um relaxamento pelas mãos de Nossa Senhora e do Papa João Paulo II, né? Mas esse perigo continua. Nós vamos aí, né? A Coreia do Norte, por exemplo, se armando, querendo ter bomba atômica de qualquer jeito. A gente vê aí o Irã querendo ter bomba atômica de qualquer jeito. E se eles põem a mão na bomba atômica, eles vão jogar em alguém. E aí o que pode acontecer disso? Só Deus sabe. Porque ninguém vai receber uma bomba atômica e vai ficar quietinho, né?
Quantos países no mundo têm bomba atômica hoje? Tem bomba nuclear. Estados Unidos tem, Inglaterra tem, a França tem, Paquistão tem. Né? Então, é uma coisa que a humanidade sempre precisa rezar. Nós cristãos sempre precisamos rezar pedindo a paz no mundo. Que nenhum maluco desse aí, né, queira provocar uma catástrofe dessa no mundo. Então, de falar, a acumulação de armas não é o caminho, né? O Papa Paulo VI, que foi o Papa nessa década de 70, Paulo VI dizia assim: o mundo diz, se queres paz, prepara-te para a guerra. Paulo VI dizia, não, se queres paz, prepara-te para o amor. Vamos conversar, vamos discutir as coisas. Não adianta. Sabe, eu já expliquei aqui, eu explico de novo porque isso é muito interessante. Isso eu aprendi com um grande doutor, né? Um grande doutor, cientista político, doutor César Saldanha. Doutor César Saldanha, um dia, ele me explicou por que Israel e os palestinos não chegam nunca num acordo. Porque os dois acham que têm direito. Israel diz assim, essa terra aqui é nossa, Deus deu para Abraão, está escrito aqui na escritura sagrada, não é escritura de cartório, não, é escritura sagrada, está aqui, Deus deu para Abraão essa terra, e deu mesmo, é verdade. Só que os palestinos chegam e dizem assim, é verdade, Abraão deu para vocês, só que tem uma coisa, vocês foram expulsos daqui no ano 70 pelos romanos, quando o general Tito expulsou, destruiu Jerusalém, o templo, vocês sumiram daqui e nós chegamos aqui e ficamos morando aqui. Já faz mais de 1000 anos, nós temos uso capião daqui. Ele fala, não é nem capião, é campeão, porque o uso capião é 30 anos. Estão entendendo? O uso capião é um direito legal de posse. Um recebeu o direito, e aí o que acontece? O direito não tem ferramenta para resolver isso. Não tem, porque os dois têm razão. Então, como resolver? Só tem um jeito, o amor. Os dois sentarem na mesa e dizer, vamos cada um perder um pouco para a gente curar as nossas relações, as nossas feridas. Não tem outra solução. Mas eles não entendem isso. Então fica bomba para todo lado. Está entendendo? Tem situações no mundo, gente, que o direito não resolve. O direito é importantíssimo. É um instrumento da justiça. Mas há casos em que só o amor resolve. Só a negociação. Entenderam? Isso é uma coisa que nós temos que... E também entre nós. Entre marido e mulher. Às vezes os dois têm razão, mas fica brigando. O marido chegou atrasado em casa para a comida porque ele estava atendendo um cliente. E a mulher esquentou e reesquentou a comida várias vezes. Aí ela fica com raiva. Ela tem razão e ele tem razão. Porque a profissão dele estava atendendo um cliente e ela... O que tem que fazer? O amor. O amor tem que ceder. Tá bom, eu te perdoo. Tá bom, eu te perdoo. Se abraça, se beija, esquenta a comida de novo e vamos almoçar em paz. Não fica brigando, não. Vocês entenderam? É a guerra entre pessoas e a guerra entre nações. As duas coisas têm que ser cultivadas. O amor. Tem certas coisas em que só o amor resolve. Não tem... Tem hora que o direito, eu tenho razão, eu também tenho razão. E aí? Pode passar. Esse procedimento de dissuasão impõe severas reservas morais. A corrida aos armamentos não garante a paz. Um se arma, outro se arma mais, se arma mais, se arma mais. E o que acontece, gente? Gastam bilhões de reais e de dólares. Então, o dinheiro que tinha que estar indo para a educação, para a saúde, está indo para fazer armas. Vocês sabem quanto custa um jato F-16 americano? É negócio de 200 milhões de dólares. E um bichinho desse cai aí, apaga 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares, você mata a fome de muita gente, você mata o remédio de muito hospital. É uma coisa diabólica. Entendeu? Gasta em armamento. Claro, o dinheiro, para onde é que vai? E o dinheiro para o resto das necessidades? Né? Então, a igreja fala claro, a corrida aos armamentos não garante a paz.
longe de eliminar as causas da guerra, corre o risco de agravar. Além de não resolver o problema da guerra, ainda agrava mais ainda. Porque cada um fica querendo correr mais do que o outro. Vamos lá. As injustiças, as desigualdades excessivas de ordem econômica ou social, a inveja, a desconfiança e o orgulho que graçam entre os homens e as nações ameaçam sem cessar a paz e causam as guerras. Claro, a gente sabe que a guerra é consequência de pecado. A igreja aqui lista os pecados. Por que acontecem as guerras? Injustiças, grandes desigualdades excessivas de ordem econômica ou social, inveja, desconfiança, orgulho, né? Tudo o que for feito para vencer essas desordens contribui para edificar a paz e evitar a guerra. Claro, gente, é aquela máxima de São Paulo: o salário do pecado é a morte. A guerra é fruto do pecado, não tem dúvida. Então, quanto mais a gente trabalhar pela santificação das pessoas, santificação das nações, mais a gente vai evitar a guerra. É o recado da igreja. Pode passar. A corrida armamentista, nós já falamos aqui, é uma praga extremamente grave da humanidade, lesa os pobres de maneira intolerável. É o que eu acabei de falar. Você gasta bilhões de dólares com armamento nuclear. Gente, construir uma bomba atômica é um negócio extremamente caro. É o dinheiro que devia estar indo para outras coisas, né? Bom, e para encerrar, que já levantou ali a plaquinha para terminar o programa: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A igreja fecha, nós todos somos responsáveis pela paz, a paz em casa, a paz no trânsito, a paz no futebol, a paz na rua, a paz, não é, no mundo inteiro. É a nossa missão de cristãos, sermos promotores da paz. Bem, muito obrigado a vocês que vieram participar aqui do programa ao vivo. Vamos pedir aos padres e os diáconos que estão em casa para nos dar a bênção. Eu sempre peço essa bênção, porque a bênção pode ser dada à distância, tem validade, é um sacramental, não é sacramento. Então, coloque as intenções de vocês agora, né? Sobretudo para que haja paz no nosso Brasil, haja paz no mundo, né? Esse mundo tão convulsionado, né? E também as nossas necessidades pessoais. Que Deus nos conceda, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José, as graças e bênçãos que nós precisamos nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!